E enquanto o Congresso não avalia o repasse de verbas do Sistema S para a Embratur, a agência brasileira corre o risco de já ficar sem orçamento no começo do ano que vem. E para saber qual a situação da empresa neste momento e o impacto da falta de orçamento e também sobre essas articulações para tentar aprovar uma medida provisória no Congresso Nacional, conversamos agora com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Presidente, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lívia. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Agora, presidente, que situação, hein? O senhor vem alertando há muito tempo sobre essa possibilidade de a Embratur ficar sem recursos já no começo do ano que vem. Trouxe a informação que há uma medida provisória para ser votada no Senado, já passou pela Câmara dos Deputados e tem como objetivo repassar 5% da arrecadação dessas entidades que fazem parte do Sistema S, como o Senac, por exemplo, para quem está nos acompanhando ficar mais familiarizado, mas o lobby dessas empresas tem sido muito intenso entre os senadores. Para começar, presidente, queria que o senhor explicasse para a gente a importância da Embratur para a economia, para o comércio do Brasil, o que essa empresa, essa agência representa e por que o órgão vive em situação de aperto financeiro. Obrigado pela pergunta, Lívia. Essa resposta remete à importância do tema, né? Primeiro que a Embratur ela é uma empresa brasileira, ela é uma empresa de serviço social, mas de fundamento privado e destino público, ou seja, a gente é uma empresa de serviço social pública, na verdade. Então, o que acontece? A gente era uma autarquia. A Embratur era uma autarquia até 2019. Deixa de ser uma autarquia, portanto, sai do orçamento e vira uma empresa de serviço social autônoma, igual a Apex. Quando a Apex foi criada, ela é criada e é criado uma fonte de financiamento para a Apex, que é 15% do Sebrae, também do Sistema S. A Embratur, em 2019, quando vira uma empresa de serviço social, não se criou a sua fonte de financiamento. Então ela, Lívia, sai do orçamento, não tem mais orçamento e não tem uma fonte nova. Isso quer dizer que toda a promoção do turismo, por que a Embratur é importante? A Embratur é importante porque ela promove o turismo brasileiro no mundo inteiro. Então, se os turistas estrangeiros querem vir para cá, eles têm que receber informações, propaganda, saber dos nossos destinos, saber de Gramado, Pantanal, Amazônia, Rio de Janeiro, São Paulo, Bonito, as praias do Nordeste. O Brasil tem uma diversidade, Lívia, enorme de destinos turísticos, né? A gastronomia, a nossa cultura, e isso é emprego. A cada R$1 que se investe na promoção do turismo, são R$20 que entram na economia local. Então, a gente está falando de emprego, de preservação da natureza, de valorização da cultura. Se nós não tivermos orçamentos, se nós não tivermos dinheiro para promover as cidades brasileiras, os estrangeiros não vêm para cá. Só para que o seu público, Lívia, o público da Jovem Pan tenha uma noção, janeiro, fevereiro e março, nós conseguimos trazer para cá 2,7 milhões de turistas estrangeiros para o Brasil. Sabe quanto eles deixaram aqui, quanto eles gastaram no Brasil? 8,6 bilhões de reais. E entrou no comércio, que entrou na cultura, que foi para o dono do restaurante, para o motorista do táxi, para o vendedor do cachorro-quente, para toda essa cadeia do turismo, gerando emprego, renda e desenvolvimento. Então a Embratur, ela trata de um tema muito importante para o Brasil, que é o desenvolvimento do nosso turismo para o mundo, e isso tem diretamente relação com a nossa economia. A nossa proposta de 5% do SESC e do SENAC é uma parte mínima do que sobra do orçamento deles todos os anos. O trabalho feito pelo SESC e pelo SENAC é muito bom, eu sou fã do SESC e do SENAC, mas eles têm um orçamento de 9 bilhões, dos quais eles gastam, Lívia, 7 bilhões. Então sobram 2 bilhões. Eles têm muitos imóveis, né? Dos imóveis e das aplicações financeiras, eles recebem também 2 bilhões. A nossa proposta é de 400 milhões para financiar todo o turismo brasileiro. Então é uma proposta razoável, é uma proposta inteligente, é uma proposta que não afeta nenhum bom trabalho feito pelo SESC e SENAC e que pode salvar uma empresa com tanta responsabilidade no Brasil como é a Embratur e o turismo brasileiro.
Agora, presidente, quando a gente conversa com representantes do SESC e SENAC, a argumentação vai em sentido contrário. Eles dizem que não, que esse repasse vai prejudicar as atividades das entidades e pode causar até o encerramento das atividades, das ações dessas empresas em pelo menos 100 cidades brasileiras onde atuam mais fervorosamente. O senhor vinha tentando articular algumas possibilidades, algumas mudanças nessa medida provisória para tentar não desagradar tanto essa categoria, essas empresas do Sistema S e fazer com que essa MP seja aprovada e diminua esse risco de a Embratur ficar sem recursos já no início do ano que vem. Como estão essas articulações, presidente? Olívia, essa reação do Sistema S é normal, eles sempre reagiram dessa maneira. Fizeram isso com o Fernando Henrique Cardoso quando criou a Apex, fizeram isso com o Fernando Haddad, quando houve, na época que o Haddad era ministro da Educação e quis discutir o ensino profissionalizante gratuito. Então essa é uma reação que o Sistema S sempre tem quando alguém discute o orçamento. O dinheiro do Sistema S é um dinheiro público, é um dinheiro fiscalizado pelo TCU, é um dinheiro que é recolhido pela Receita Federal. E eles têm em caixa hoje 15 bilhões de reais. Hoje, se você entrar no site Transparência Sesc e Senac, no caixa deles tem 15 bilhões. Eu não sei se tem algum ministério hoje que tenha 15 bilhões em caixa. Então eles dizem, não, mas vai prejudicar nosso investimento. Será que 400 milhões num caixa de 15 bilhões vai inviabilizar algum investimento, algum orçamento? Eu não acho razoável esse raciocínio. Não é verdade que vão fechar a atividade do Sesc e Senac por conta de 5%, visto que sobra todos os anos e isso está na planilha do próprio Sesc e Senac. A gente é razoável, a gente está sempre querendo um acordo, um diálogo. Quem me conhece na vida pública sabe que eu sou do diálogo. Eu fui chamado pelo senador Davi Alcolumbre e também pelo presidente do Senado, né, o senador Rodrigo Pacheco, por uma possibilidade de acordo. Eu topei na hora. Eu acho que tem que pensar o que é bom para o Brasil, tem que pensar o que é bom para todo mundo. Eles fizeram uma proposta de vir para um valor fixo, sair do percentual, sempre por um tempo limitado, tudo eu achei razoável e topei. E quem não quis o acordo foi a Confederação Nacional do Comércio, que mais uma vez usa de uma campanha muito forte, em vários momentos bastante violenta, contra essa medida. Eu acho que a gente tem que resolver de forma republicana, na democracia, com os dados verdadeiros, com a transparência e pensando o que é melhor para o país inteiro, e não para um ou outro órgão. Agora, presidente, como eu disse logo no início, essa questão de dificuldade, de aperto financeiro da Embratur não é de agora. Vira e mexe, essas questões de vinculação de recursos são importantes para conseguir bancar projetos e programas, enfim, para fazer o órgão continuar funcionando. Agora que o senhor preside essa agência, não há conversas no sentido de se definir uma fonte de receita fixa? Há essas tratativas junto ao governo federal para se criar uma fonte de receitas que não vai ter de mudar, passa governo, entra governo novo, para acabar com esse problema? Existem algumas possibilidades mais palpáveis? Olívia, exatamente essa é a minha preocupação. Eu estou na presidência da Embratur, a gente está tendo números muito razoáveis. A nossa expectativa é que esse ano a gente tenha o maior número de turistas estrangeiros de toda a história. Isso é emprego, isso é desenvolvimento, isso é oportunidade para o Brasil. Agora, nós precisamos de políticas públicas de Estado. Eu vou sair da presidência da Embratur em algum momento, uma outra pessoa vai assumir essa empresa. Esse governo, em algum momento, ele acaba e um outro governo assume. O que a gente precisa ter no turismo? O turismo é muito potente no Brasil. Nós temos muitos destinos que podem gerar emprego e gerar riqueza no Brasil. O que a gente precisa é de uma fonte fixa, independente de quem é o presidente da Embratur, independente de quem é o presidente da República, a gente saiba que o turismo terá um investimento, terá uma estrutura, poderá desenvolver nossas cidades, vão poder receber turistas, vamos nos preparar melhor para receber esse turista, dar melhores condições para que ele possa gastar aqui e gerar emprego. É isso que eu estou buscando. Então, o tempo inteiro eu estou buscando algo que não é para mim. É algo para uma política pública de turismo que precisa de fonte. Hoje, o debate que está colocado no Congresso Nacional é sobre os 5% do Sistema S, especificamente Sesc e Senac, que é uma proposta muito razoável. A Apex sobrevive de 12% do Sebrae. A nossa proposta é apenas de 5% de Sesc e Senac. Então é razoável. Além disso, tem outros estudos, a possibilidade de taxação de jogos. A gente está tentando fazer com que possamos ter
várias possibilidades de ponte. O que não podemos é ter uma empresa que desenvolve todo o turismo brasileiro sem o mínimo de estrutura, o mínimo de garantia de funcionamento. Agora, para a gente fechar, presidente, puxando nesse sentido mesmo, o Brasil é um país de, vou até usar uma frase que se tornou clichê aqui no país, um país de dimensões continentais que tem potencialidades infinitas de explorações aí nessa área turística, né? E eu tenho aqui um levantamento feito no final do ano passado pela Confederação Nacional do Comércio, que aponta um levantamento feito juntamente com base de dados do CAGED, inclusive, que no final do ano passado, dos 20 municípios que tiveram a maior taxa de expansão do mercado de trabalho formal nos últimos 20 meses, isso em relação ao final do ano passado, 20 meses para trás. 10, ou seja, metade desses 20 municípios que tiveram esses resultados positivos tem como atividades principais, entre elas, a atividade de turismo. Ou seja, o Brasil tem uma forma gigantesca, né? Meios gigantescos de explorar essa questão. Essa não valorização do setor cultural, na sua opinião, que já foi também deputado, já foi parlamentar, presidente, é uma questão cultural? Não se tem essa cultura de valorização do turismo aqui no Brasil? Ou é má vontade política? Não só de governos anteriores, mas uma má vontade política histórica? Eu acho que tem um problema cultural. A gente olha para o turismo de uma maneira muito equivocada, né? Eu acho que ainda hoje a cabeça política brasileira olha para o turismo como algo supérfluo, algo que não é estruturante. Isso é um erro, é um equívoco muito grande que o mundo inteiro já virou essa chave, né? 1 em cada 10 empregos com carteira assinada vem do turismo. O turismo, mesmo com toda essa precariedade, corresponde a 7% do PIB. Portugal, que é um país com tantas relações conosco, relações históricas, né? Portugal é do tamanho do Rio de Janeiro, a população, o tamanho da população de Pernambuco. Eles têm 10 milhões de habitantes, eles investem no turismo 250 milhões de euros. E hoje a população de turistas estrangeiros em Portugal é o dobro da população de Portugal, 18% do PIB. A Argentina, na crise econômica que está, tem 60 milhões de dólares investidos na promoção do turismo. O México, imagina quanto o México investe. 500 milhões de dólares no turismo. A Colômbia, 100 milhões de dólares na promoção do turismo. Sabe quanto nós investimos em 2019? 13 milhões de dólares apenas. Então, o Brasil investe muito pouco e é um dos países que tem maior potencial de turismo. Eu não tenho dúvida que a grande atividade econômica do século XXI, se a gente tiver um pouco de juízo, um pouco de responsabilidade, um pouco de olhar de futuro, vai ser o turismo. É por isso que a gente está fazendo esse debate tão grande no Brasil em relação à importância econômica e de futuro que o turismo gera para a gente. Um longo trabalho pela frente, mudar uma questão cultural, por isso lhe desejo boa sorte. Conversamos com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a respeito dessa possibilidade de viabilização de recursos para que a Embratur não fique sem orçamento já no começo do ano que vem. Presidente, bem-vindo sempre. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado, Lívia. Prazer falar com você sempre. Prazer é nosso.